Boa noite, pessoal do YouTube. Um bom pão na chapa para todos, né? Como é que foi o domingo de vocês? Excelente? Bom, o meu foi maravilhoso. Já viu aquela história do sorte de campeão? Não que vai ser, que ainda tem muito campeonato pela frente, mas que o Palmeiras tá com uma sorte de campeão, ele tá, hein? Ó, o Flamengo podia tirar a vantagem, empatou hoje com o time reserva também, mas depois colocou os titulares. O Corinthians podia tirar vantagem, ficar em segundo lugar ali com 45 pontos, ficando 6 atrás. Também escorregou dentro de casa, né? Flamengo e Corinthians jogaram em casa com a sua torcida apoiando e não conseguiram sair com a vitória, né? E aí, com isso, o Palmeiras, que ontem jogou fora de casa e conseguiu um empate heróico também em cima do Bragantino, ficou bonito na história, né? Nada mudou, o campeonato continua a mesma coisa, o Palmeiras continua mantendo a distância dos times da mesma forma e não mudou nada, né? Já também tivemos o jogo do São Paulo. Que jogo feio! Tá difícil, hein, São Paulo? Abre o olho, abre o olho. Conseguiu um empate ali, ó, no sufoco, com um a menos, hein? Já deu seu like? Deixa o seu like aí, compartilha. Ativa o sininho aí para quando a gente postar mais vídeo chegar para vocês aí, para vocês assistir. Dá uma força pro canal aí. E vamos que vamos às análises do dia, né? Tivemos o Flamengo jogando às 11 horas da manhã com o Ceará, né? E mais um jogo cheio de polêmica, mais um jogo onde a arbitragem foi protagonista, né? Tivemos um Flamengo jogando meio mesclado no primeiro tempo, e aí o Ceará conseguiu fazer o resultado. O Ceará também tá brigando para não cair para a zona de rebaixamento, né? Acho que, se eu não me engano, é o penúltimo colocado ali. Penúltimo colocado, não. É o penúltimo da zona ali. Acho que ele é o décimo quinto, alguma coisa assim. Então ele tá na parte de baixo brigando para não cair. É um time forte, é um time bom, um elenco bom, né? Tá nessa situação difícil, mas eu acho que o Ceará não cai, ele sai dessa área, né? Assim como eu falei também do Fortaleza, que já está longe, né? Já passou até o São Paulo. Até o São Paulo ele já passou. Eu tinha falado ontem para vocês que o Corinthians jogava amanhã, mas eu esqueci. Quem joga amanhã é o Santos, não é o Corinthians, né? O Corinthians jogou hoje. Então vamos voltar pro jogo do Flamengo. O Flamengo saiu perdendo, conseguiu empatar o jogo com o Gabriel Barbosa, né? E com isso continua ainda vendo o Palmeiras distante, né? O Palmeiras perdeu ontem, ou que empatou ontem com o Bragantino, conseguiu empatar com o Bragantino. A chance do Flamengo tirar mais um pouco era hoje, não conseguiu, né? Mas o campeonato a gente sabe que é grande, tem bastante jogos ainda pela frente, os dois times ainda vão oscilar, tanto o Palmeiras contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Fluminense, assim como o Fluminense perdeu ontem fora de casa. Então, com isso, o Flamengo soma só um ponto dentro de casa, né? E o Palmeiras, que tinha saído fora, também somou um ponto e ficou naquilo, né? Já à tarde tivemos os jogos do Corinthians, né? Onde o Corinthians consegue vacilar ali no primeiro minuto de jogo, toma um gol ali relâmpago, mas consegue virar o jogo, reverter, poderia ter feito até mais. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tá uma disputa brava pra ver se tivesse um troféu para pior goleiro do campeonato, ia ser difícil decidir entre Jandrei e o Daniel, goleiro do Internacional, porque vai gostar de fazer cagada esses dois, né? Mas o Internacional conseguiu ali com a entrada do Alan Patrick ali, o Mano Menezes conseguiu fazer pressão em cima do Corinthians, né? O Corinthians, depois que faz o segundo gol, que vira o jogo, dá uma recuada, dá espaço pro Internacional, quase no primeiro tempo ele já sai com o empate, mas vai pro segundo tempo perdendo, e quando volta continua pressionando até fazer o empate. E com isso, né, o Corinthians também tinha a chance de tirar pontos ali, ficar mais próximo, né, da luta pela briga do título, também escorregou e fica com a mesma pontuação de que já estava, né? Se eu não me engano, o Corinthians está, acho que 8 pontos do Palmeiras, né? Poderia ficar 6, ia para 45, o Palmeiras tem 51. Então, não conseguiu, né? Não fez um jogo ruim, foi um jogo bom. O Corinthians teve jogadas boas, né?
Não foi assim, você fala assim, ah, esse Corinthians aí tá muito ruim, tá muito fraco. Não, foi um jogo bom, sim, eu assisti o jogo. E o primeiro e o segundo tempo, então assim, o Corinthians teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas não ganhou. O Internacional ele é forte também, né? Sabe da força do Inter, e o Inter veio, ele veio às vezes para a vitória, mas se ele não consegue pelo menos o empate, ele arranca. Então, o Inter é bom também, né? Tá bem longe, mas conseguiu o empate, ele arrancar o empate do Corinthians e arrancar um ponto, né? E aí, aí depois, um pouco mais tarde, às 6h30, eu acho que começou, foi 7 horas, começou o jogo do Atlético, né? Não, acho que o jogo do Atlético começou às 6. E o Atlético Mineiro conseguiu a vitória fora de casa por 2-0 em cima do Atlético Paranaense, o Goianiense, né? Atlético Goianiense. Ganhou de 2-0 fora de casa, gol de Hulk e do Keno. E depois eu vou colocar os gols da rodada para vocês aí no próximo vídeo aí, de ontem e de hoje, né? E com isso o Atlético continua na luta, na briga, correndo atrás ali do pelotão da frente, né? Ele tava 15 pontos, o Palmeiras agora baixou para 13, né? Tirou 2 pontos, já que ele venceu fora de casa. E ainda tem o confronto direto com o Palmeiras, né? Então para ele ainda dá para tirar mais 3 pontos aí se vencer e colocar pilha no campeonato, né? E depois tivemos o jogo do São Paulo, né? Onde o São Paulo não fez um bom jogo, foi muito fraco, um time também mesclado, né? Sem o Luciano machucado, sem Caleri, sem alguns jogadores. E aí o São Paulo toma um gol e aí fica correndo atrás do jogo, correndo, correndo. Aí tem a expulsão do Wellington, né? No segundo tempo. E aí piora mais ainda a situação do São Paulo, mas numa jogada onde o cruzamento dentro da área, que bateu, escoteou e bateu ali, bateu aqui, entrou, o São Paulo conseguiu o empate. E com isso, né, dá uma respiradinha ali da zona de rebaixamento ali, né, da área de baixo ali, né, conseguiu arrancar um ponto fora de casa. São Paulo é um dos times que mais empata no campeonato, né, todo mundo sabe. E com isso o campeonato ficou assim. Ah, também tivemos o Fortaleza, depois de 5 jogos, era o melhor time da parte do segundo turno, da virada do segundo turno, era o invicto ainda e perdeu em casa pro Botafogo de 3-1. E não sei o que acontece com esse Botafogo, do nada ganha, perde 4, 5, 6 jogos e ganha um, perde 5, 6 jogos e ganha outro. É complicado, mas eu acho que o projeto do Botafogo é pro ano que vem, se manter na Série A, né? Vou ficando por aqui, essas foram as análises do dia, né? O campeonato praticamente não mexeu nada. Para o Palmeiras foi um excelente resultado para ele ontem. Ele jogou com o time reserva, conseguiu o empate e os outros times que poderiam assustar, que é o Fluminense, o Corinthians e o Flamengo, não somaram muitos pontos, né? O Corinthians e o Flamengo somou um ponto, continua a distância a mesma, né? E o Fluminense perdeu, né? Então ficou tudo igual, ficou para a semana que vem para ver se muda alguma coisa ou não, já que o Palmeiras agora tem 2 jogos em casa, né? Depois de passar aí, se passar na Libertadores, né? Vamos ter os jogos aí terça-feira e quarta-feira. Ou eu acho que o Flamengo já está na final, não tem como reverter esse placar. O Vélez é horrível demais, é o vice-lanterna do Campeonato Argentino. E o Atlético Paranaense, praticamente ali, ele tem a vantagem. A gente sabe que futebol é futebol e vamos na fé e quem sabe, né? Tamo junto, um bom domingo a todos e um pão na chapa e uma excelente semana.